Opa, pegaram no contrapé aí, tá? Minha gente, 28/10, mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês. Claro, agradecendo o carinho da audiência, essa oportunidade de conversar com vocês, tá? Mais uma vez um assunto que eu considero que é bem apropriado, bem importante. E esse é até, eu estou fazendo um programa que é um pouco incomum em relação às pautas do Pensando no Alto do Burgo. O programa de hoje tem a ver com saúde. E você, por que eu digo que é incomum? É porque até pouco tempo, a TV Zoom, durante muitos anos, exibiu o programa destinado a questões de saúde, que era Muito Mais Saúde, apresentado pelo conceituado médico Norberto Rocha, o grande Norberto. Então, não havia por que eu me envolver com a área de saúde se nós tínhamos um programa que era voltado para a área de saúde, né? E ele fez muito sucesso, uma pena que parou, tá? Mas, infelizmente, na vida acontece isso mesmo, né? As coisas nascem, crescem e morrem, né? E o programa Muito Mais Saúde saiu do ar. Quem sabe um dia ele pode retornar, né? Então, já que não tem Muito Mais Saúde, eu não estou aqui querendo entrar em área médica, né, discutir questões médicas, até porque eu não tenho competência para isso, mas o assunto que eu vou trazer para vocês é um assunto que eu passei pela mesma situação, tá? Eu entendo que ele é muito importante, que muita gente enfrenta essa dificuldade. Estou falando da obesidade, tá? Eu falo que eu enfrento porque eu tive que perder muitos quilos por questões de saúde e consegui. E esses dias, lendo o jornal Voz da Serra, eu encontrei uma matéria onde uma pessoa disse que enfrentou e venceu. E ela me convenceu que ela tem conhecimento para passar para vocês. Por isso eu a convidei para vir ao programa e nós vamos conversar com ela sobre esse assunto. Eu, de qualquer forma, né, eu vou falar o que diz, né, tecnicamente, o que seja obesidade. Para falar sobre isso, eu fui pegar um texto lá no site do respeitado Hospital Albert Einstein. Ele diz o seguinte, é um pequeno texto. Obesidade, o que é? Obesidade é uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. O número de pessoas obesas tem crescido rapidamente, tornando-se um problema de saúde pública. É isso que é o problema. A obesidade hoje é um problema de saúde pública. Incidência. No Brasil, existe mais de 20 milhões de indivíduos obesos. Na população adulta, 12,4% dos homens e 6,4% das mulheres apresentam obesidade e cerca de 50% têm excesso de peso, ou seja, sobrepeso, que isso é uma questão que eu tenho certeza que a nossa entrevistada vai explicar o que é sobrepeso e o que é obesidade. As duas não são boas, tá bom? Então, você vê, cerca de 50% do brasileiro tem sobrepeso. Eu mesmo estou com um pouco de sobrepeso, sim, se você analisar, tem um pouco de sobrepeso ainda, mas já fui obeso. As causas, sinais e sintomas. Além das roupas apertadas, o aumento do ponteiro na balança, o acúmulo de gordura é um indício de obesidade. Episódio de apneia de sono, que é um problema sério. Dificuldade para movimentar-se, cansaço frequente e distúrbio no ciclo menstrual nas mulheres também são indicadores da doença. Diagnóstico. É feito por meio do cálculo do Índice de Massa Corpórea, IMC, que avalia a relação entre o peso e a altura. Quando o IMC é maior do que 30, a pessoa é considerada obesa. Quanto maior o índice, mais chance do paciente desenvolver diabetes, uma doença grave, que a obesidade acaba, digamos, podendo provocar
problemas cardiovasculares e nas articulações, claro, mais peso, mais difícil, né, o esqueleto aguentar, né? Hipertensão arterial e depressão. E outros problemas ligados diretamente à pior qualidade de vida e menor longevidade. Claro, se a pessoa tem esse monte de doença, vive menos, né? Eles deram uma tabelinha aqui, que eu não vou falar sobre ela, mas aqui eles apresentaram uma tabela onde mostram a partir de quando a pessoa está em sobrepeso e a partir de quando é considerada obesidade. Aqui fala o seguinte ainda: o excesso de peso ocorre a partir do sobrepeso. Também existem outras formas de constatar o excesso de peso que agem em conjunto com o cálculo MC. São elas: cálculo da porcentagem de gordura e medir a circunferência abdominal. Ou seja, isso aí é uma descrição técnica, né? Tá, isso aí, se fosse conversar com o médico, ele falaria isso. Descrita a forma técnica, a primeira impressão que vem à mente da gente, pelo menos a minha, é que a obesidade só pode ser combatida com ajuda médica, né? Por tudo que eu falei. Sim, é fundamental a ajuda médica, principalmente em relação aos seus malefícios à saúde. No entanto, não é o único caminho, sendo que eu posso falar de cadeira, pois eu perdi cerca de 30 quilos ao longo de 2, 3 anos, e claro, eu vi médicos que sugeriram que eu perdesse peso, mas eles não ficaram me controlando. Eu não fui nenhuma nutricionista, nada contra quem vá, né? Eu não fui necessário. Eu segui a orientação deles, tá? De um cardiologista e de um endocrinologista, e perdi esse peso. Tá? Mas Modesto, que caminho seria isso? Vocês poderão me perguntar. É o que conversaremos essa noite com vocês, trazendo um convidado que foi bem além dos 30 quilos, né? Segundo ela perdeu cerca de 40 quilos em poucos meses. Eu levei alguns anos, mas ela conseguiu em menos tempo. E ela vinha ajudando muitas mulheres na luta contra a obesidade. Daqui a pouco vocês saberão quem é ela. Enfim, este é o tema do programa desta noite. É possível vencer a obesidade e levar uma vida saudável, tá bom? Eu sei que muita gente se interessa por esse assunto, porque quem não tem um obeso na família, ou quem não é? Antes eu tenho que entrar no tema do programa, eu vou fazer um convite. Esse convite veio da Maipi Teatro Frossard, que é presidente da Casa Madre Rosério. O convite dela é o seguinte: que vocês participem de uma ação entre amigos com o objetivo de arrecadar fundos destinada à continuidade das obras de reforma daquela conceituada instituição que há cerca de 70 anos vem garantindo proteção social a meninas de famílias de baixa renda na nossa cidade. Claro, sendo mais um bom exemplo daquelas entidades que eu chamo da Nova Friburgo vem dando certo, né? Eu vou pedir agora ao Rodrigo, ao Rafael, que está me ajudando hoje, estou trocando as bolas, Rafael, coloque primeiro o que a ação entre amigos, o que será sorteado. Tem um livro aí, não tem? Isso aí. Esse livro é um livro PLS 70. Esse livro provavelmente foi escrito, é uma edição limitada, foi escrito provavelmente na década de 70, quando Pelé foi tricampeão mundial, né? Que o Pelé é tricampeão verdadeiro, ele esteve nas Copas de 58, 62 e 70. E é considerado o atleta do século. Esse livro certamente é uma preciosidade para quem principalmente aprecia o futebol. Eles farão um sorteio desse livro, nessa rifa. Tá bom? Agora tem outra premiação. Pode jogar no ar. É uma camisa da seleção brasileira feminina original. Cada vez mais o futebol feminino está se desenvolvendo, né? Ainda bem, né? A gente tem que lembrar que não tem tanto tempo a mulher era proibida de jogar futebol, né? Que é absurdo, mas era verdade, né? E hoje eu sou um, que recentemente eu acompanhei a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano, e você, claro, hoje eu assisto, mas é mais fácil assistir jogo feminino do que masculino. Eu acho que é um jogo, as mulheres são mais educadas, você não vê mulheres fazendo confusão como os homens estão fazendo. Então, essa camisa da seleção brasileira é uma camisa original, tamanho M, tá bom? Pode tirar, Rafael. Pois é. Agora você coloca aquela ação entre amigos, onde estão dando as informações. Isso aí. Vocês estão vendo na telinha aí as informações para vocês participarem dessa ação entre amigos, né? O sorteio será no dia 24/11 de 2022, na instituição, vai ser sorteado lá na Casa dos Pobres. Isso custa R$5, cinquinho. R$5 digamos, o dinheiro do café, né? Você vai na padaria, paga um pouco menos aí. E o prêmio
um livro do Pelé 70, edição limitada, uma camisa da Seleção Brasileira Feminina original tamanho M. Quem quiser participar, está aí a chave Pix. Eu, ao longo do programa, de vez em quando eu vou pedir para colocar para vocês anotarem a chave Pix, né? 29 758 794 001 39. E também a Maybi deixou um telefone dela, que na semana que vem eu vou colocar melhor, que é o telefone dela para quem quiser comprar, pode procurar diretamente a Maybi. É um 21, um celular, 21 996 996-831519, tá bom? É uma oportunidade de ajudar a Casa Madre Rosélia e ganhar. Eu, claro que eu vou comprar, porque eu estou interessado em ganhar esse livro aí, né? A camisa não vai ficar muito bem em mim, né? Até porque é camisa feminina, mas vou estimular a venda. Mas o livro eu estou interessado em ganhar. Quem não quer saber mais sobre Pelé, né? O grande atleta do século, né? O maior de todos. A gente vê de vez em quando falando bobagem aí, mas ele foi o maior de todos, não adianta a revista inglesa falar. Reconheço, ontem mesmo eu vi um jogo com o Messi joga muita bola, mas nenhum deles foi completo como foi o Pelé, né? Então, eu vou comprar essa rifa e vou ganhar esse livro do Pelé, tá bom, Maybi? Bem, isso posto, vamos agora falar com a convidada da noite. O tema é esse. É possível vencer a obesidade e levar uma vida saudável. Está comigo a Sabrina Schweller, né? Isso. Ela é mentora, motivação, o projeto da vida mais saudável, não é? Isso aí. Então, a telinha para o senhor. Boa noite. Isso. Boa noite, né? Como Modesto, né? Porque ele me proibiu de chamar de senhor. Tem que Isso. ser só Modesto. Só isso. Me fez o convite para eu vir aqui contar um pouquinho aí da minha história de superação, como eu venci a obesidade e hoje, né, através do Motivação, Projeto da Vida Mais Saudável, eu consigo ajudar outras mulheres a conquistar os mesmos benefícios que eu conquistei através de uma vida saudável. Então, eu tô aqui para a gente conversar nesse bate-papo. Então, assim, primeiramente agradecer esse convite, que tenho certeza que vai ajudar muita gente que está assistindo o nosso programa. Esse é o que eu chamo de programa de utilidade pública para valer. Porque quantas pessoas você conhece, você passou por isso, eu passei, quantas pessoas nós conhecemos que ainda estão passando, sim, que são obesas, né? Então, vamos começar, eu achei muito oportuno. Eu vi a matéria sua sobre o dia do combate à obesidade, foi dia 11 de outubro, né? Isso, 11 de outubro é o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade. Prevenção, né? Uma data pouco lembrada, né, pelos governantes, porque, né, como eu consegui um espaço aqui em algumas mídias na minha cidade para levantar essa bandeira tão importante, a prevenção da obesidade, né? Hoje é mais fácil os governos promoverem a doença, cuidar da doença, do que promover saúde, né? Atividade, falar mais da saúde, falar da alimentação saudável, desenvolver atividade física para a comunidade. Então, assim, todas essas ações que ajudam as pessoas a manter um estilo de vida mais saudável. Então, realmente, dia 11 de outubro, eu levantei essa bandeira, porque, gente, realmente estar obesa, viver na obesidade é algo muito sofrido, né? Como o Modesto estava falando na introdução do programa, uma coisa é estar no sobrepeso e outra coisa é viver na obesidade, estar obeso, né? E eu vivi, eu tenho 35 anos. Isso aí, vamos aproveitar agora, já Sim. que eu vou, não te cortando, mas te cortando, não gosto de dar de Faustão não, mas vou só uma coisa, porque você me mandou, digamos, o roteiro do programa até que eu te pedi, porque eu não entendo do assunto, você entende, né? Sim. E você botou lá um texto, você chamou Uma Vida no Sobrepeso, sendo 14 dele na obesidade. Fala dessa experiência, então, sua, para mostrar que isso não aconteceu de um dia para a noite. Não. Como eu estava falando, eu tenho 35 anos e desde a infância, da primeira infância, eu sempre estive no sobrepeso. Sempre fui aquela criancinha gordinha, gostosinha, cheinha, e aquela adolescente também, que, vamos dizer, na escola, hoje é bullying, né? Mas sempre fui chamada desses apelidos maldosos, mas, assim, foi algo que passou na minha infância, não me traumatizou. Eu acho que eu sempre fui muito alto astral, essa questão da aparência nunca foi importante para mim. O que importava realmente é o que eu era, não o estético.
Não tive dificuldade para namorar, para praticar atividade física. Modéstia estava falando do sorteio da camisa da seleção brasileira. Olha, eu vou concorrer porque eu jogo futebol, hein? Até jogava na infância, na adolescência, mesmo no sobrepeso, e agora há poucos dias lá em Lumiar ainda bati uma bolinha, ainda fiz o gol ainda em Modéstia. Então você vai comprar a camisa que você merece. Isso. E fiz o gol lá do time. Então, assim, sempre fui ativa, mas sempre no sobrepeso. E quando, como eu relatei ali, há 14 anos eu vivi na obesidade. Por quê? A obesidade é algo que vai chegando na nossa vida de uma forma assim muito sorrateira, muito silenciosa, né? Uma coisa é você estar no sobrepeso, 4, 5 quilos, aí um dia você vai lá na balança, poxa, engordei 1 quilo, aí depois você vai outro, poxa, nesse mês, poxa, foi 2 quilos, e quando você vê, você já está 20, 30 quilos acima do seu peso, né? Lá no sobrepeso, eu conseguia fazer atividades que depois com 30, 40 quilos a mais, né, já era um grande desafio. Né? Jogar bola era um deles, né? Sim, jogar bola era um deles. E, né, fazer as atividades da casa mesmo. Eu sempre fui ativa, né? Isso aí é até um diferencial, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, ativa, acelerada. Mas você sente, depois do processo de emagrecimento, né, que a gente vai contar um pouquinho mais à frente, você sente que realmente aquilo não era ativo, que você achava que era ativo, né? Eu limpava a casa com muita dificuldade. Cantos da casa eu não conseguia me abaixar direito para limpar, né? Você achava que era normal. Mas não era normal, né? Você limpar embaixo da cama, limpar embaixo do armário, ficar agachado muito tempo para ajeitar um armário. Então, são coisas difíceis de fazer. Você, né, depois que você passa pelo processo, você vê o quanto que eu era limitada, o quanto aquela obesidade me aprisionava, né? São inúmeras coisas que eu posso ficar relatando aqui para vocês. Por exemplo, você vai a algum lugar que só tem aquela cadeira para sentar de plástico. Você fica tenso se aquilo não vai quebrar com você. É algo simples, mas eu ficava tenso. Eu ia para a casa dos parentes, aí as pessoas sentadas no sofá, sobrava um espaço. Será que aquele espaço vai me caber? Entende? São coisas assim. Você vai numa loja para comprar roupa. Poxa, você já tem que ir para aquele canto onde é só plus size, onde só tem aquele espaço ali para você, só aquelas roupas que entram em você. E são roupas assim, né? Eu vivi aí na obesidade, na faixa etária ali dos meus 20 aos 34 anos, onde eu era jovem. Eu queria comprar roupa de jovem e a maioria das roupas eram roupas que, para mim, no meu gosto, não eram legais, mas eu não podia comprar aquela roupa que eu achava bonita. Eu comprava a roupa que me servia. Então, esse poder de escolha a gente não tem quando está na obesidade. Eu não estou aqui julgando quem, né? Hoje em dia as pessoas pregam muito essa questão da liberdade do corpo, né? Se aceitar com o corpo que tem. Tudo bem. Mas o problema é que a obesidade é um problema de saúde pública. Sim, de saúde. Então, assim, né, igual ele leu ali na introdução, vários problemas de saúde que a obesidade, né, traz para a pessoa, quando a pessoa, né, tá no sobrepeso. Às vezes tem pessoas que nem estão na obesidade e já estão vivendo esse monte de problema, né? Problema de pressão alta, problema cardíaco, problema de pressão alta, diabetes. E quando tá na obesidade ainda se agrava muito mais. Eu tive a sorte de não viver problemas de saúde estando na obesidade. Mas eu tenho certeza que se eu continuasse no ritmo alimentar que eu estava, com a vida sedentária que eu estava, com esse estilo de vida que eu estava vivendo, hoje eu já estaria com certeza com algum problema de saúde. Por quê? Eu não praticava nenhum tipo de atividade física. Eu comia legumes, verduras? Sim, eu comia, mas eles eram um detalhe no prato. Eles não eram a base do meu prato, não é a alimentação que hoje eu vivo. Então, assim, não sabia fazer as escolhas alimentares. Então, assim, eu comia tudo, a todo momento eu comia. Então, assim, era algo realmente muito difícil de vencer. É algo realmente estar obeso, né? Viver essas situações de você, os olhares das pessoas, né? Você que está aqui nos assistindo agora, quantas pessoas que vivem no sobrepeso e na obesidade ficam aí nas rodas de conversa sempre assim, é falta de força de vontade, é só fechar a boca que emagrece. E isso a pessoa vai internalizando essas frases.
piora mais ainda. Piora mais ainda. Então, cria uma depressão, um estado pior. Sim, sim. E né, a grande maioria das pessoas que estão na obesidade, que sofrem, né, realmente com esse excesso de peso, muitas sofreram questões emocionais que encontram na comida esse refúgio na comida. É um escape. É o que foi o que aconteceu comigo. É chamada compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Provocaram, por às vezes, um problema. Sim, sim. E foi, no caso, na minha situação, foi o que aconteceu comigo. A comida é uma fuga, né? Sim, foi uma fuga. Por 14 anos, a comida foi uma fuga na minha vida. Agora, como é que você fez? Você viveu, você como... a gente sabe, né? Quem não conhece uma criança, digamos, que está no sobrepeso, né? Todo mundo segura, fofinha, fofinha, né? Você, de repente, passou para a obesidade. E conviveu com isso esse tempo todo. 14 anos são 14 dias. Sim. E eu acredito que nesses 14 anos, você, em algum momento, você tentou perder peso e não conseguiu. Talvez você tenha perdido, ganho, aquela coisa comum, né? O famoso efeito sanfona. Qual foi o momento que você virou a chave e falou, agora não, agora eu vou, como você diz, eliminar peso, não é perder, né? Isso, porque a gente tem que tirar essa coisa, porque quem perde acha, eliminar. Eu eliminei 40 quilos, então, eu não perdi 40 quilos. Porque se você perde, você pode achar e voltar. Isso aí. Qual foi o momento, por que você fez assim? O que foi a chave? Isso, então, nesses 14, até esse momento de estar no sobrepeso, eu nunca tinha me preocupado nessa questão de emagrecimento, não. Até porque, como eu falei, eu estava ativa. Mas aí passei por situações emocionais que me levaram a descontar na comida as minhas emoções. E me tornei, né, sofri, né, compulsão alimentar por esse tempo, ao ponto, cheguei assim no limite mesmo de comer escondida mesmo, vigiar o marido e os filhos saírem de perto para comer. E né, a compulsão alimentar é diferente da alimentação emocional, é um tema até muito extenso, que isso dá um outro programa, falar sobre esses dois temas, mas né, uma coisa é sofrer por alimentação emocional e outra coisa é ser uma compulsiva alimentar. E depois de sofrer anos por alimentação emocional, eu me tornei uma compulsiva alimentar, a ponto de comer escondida. Eu comparo a quem tem compulsão alimentar a um alcoólatra, a um usuário, um dependente químico. Então, porque encontra nessas substâncias, né? Esse barato, né? Essa ondinha. Barato entre aspas, né? Isso. Então, e eu encontrei isso na comida, né? Por conta de problemas emocionais. Quando a chave virou para mim, claro, foi como o Modesto falou, tive tentativas. Né, das formas assim bem tradicionais, de você ir lá no nutricionista, sair com uma folha de dieta e tentar emagrecer sozinha ali, claro, com aquele acompanhamento nutricional. E mesma coisa que o Modesto falou, acompanhamento nutricional é importantíssimo, gente. Tem muita gente que consegue ir lá no nutricionista, pegar a folha da dieta, seguir aquele plano alimentar, emagrecer, e parabéns para essa pessoa. E no meu caso, eu tive inúmeras tentativas, né? Você saía de lá feliz, animada, passava no hortifruti, comprava as coisas, mas ali naquele momento, nessas tentativas, que eu tive bons resultados, não vou negar, teve vezes que eu cheguei a emagrecer 20 quilos, emagreci 12, 15 quilos, mas voltava a engordar tudo de novo. Por quê? Porque naquela época eu não estava preocupada com questões que hoje eu entendo, e que é o que trabalho no meu projeto hoje, que são as questões emocionais que né, a gente deve trabalhar no emagrecimento. Você está preocupado só com a balança, é verdade? Sim, preocupado só na balança. Preocupado também, e isso depois que né, você começa a viver com todas essas mulheres que precisam emagrecer, outra coisa também que as mulheres estão muito preocupadas, o número na balança, né, voltar a vestir sim as roupas que estão lá guardadas, que há anos a gente está esperando voltar a servir. Passar na cara daquelas pessoas que vivem falando, é só fechar a boca, é falta de vontade, né? Essas pessoas que ficam ali perturbando a pessoa que precisa emagrecer. Então, às vezes, as pessoas vão muito mais emagrecer pelos outros do que por ela mesma, né? Então, tem muito isso. Então, eu tive essas tentativas, mas eu só preocupada com os outros, com as pessoas, com a balança, com a roupa, e não me preocupava realmente comigo. Era isso que eu queria? Era dessa forma que eu queria emagrecer? Era assim? E aí, né, a hora que virou a chave, a hora que deu o estalo. Quando deu esse momento para você? O então, que aconteceu diferente? O que aconteceu? Para você não ficar nesse efeito? Ganho Sim, perto. então. Que aí você não estava eliminando, você estava perdendo e achando. Sim, sim, sim. E no final de 2020, né, a gente estava aí no auge da pandemia, né?
eu peguei Covid, véspera do Natal, finalzinho de 2020. E aí, quando eu fui fazer o teste, foi ali a hora que meio que despertou aquela tensão. Eu fui fazer o teste, e aí no dia que saiu o teste resultado positivo, o meu marido ficou muito tenso, muito tenso. Ele falou, Sabrina, você é grupo de risco, porque você tá acima do peso, né? E aí, eu falei, calma, amor, não tem o que fazer, eu não consigo emagrecer agora, a gente vai levar, né, o Covid, coisa e tal. E quando eu tava ali naquele momento fazendo o teste, eu falei com a enfermeira, falei, poxa, eu sou grupo de risco, eu tô obesa, eu tava obesa, não tava nem no sobrepeso. Porque eu tava ali naquele momento com 115 quilos, né, quando eu peguei o Covid. E aí ela falou assim, mas você não precisa ficar numa sentença de morte, não é taxativo, você pode sair disso. Né? Tipo assim, essa frase que ela falou naquele dia, poxa, eu falei, caramba. Foi a chave para você. Foi, assim, eu acho que foi o início, porque quando eu começo a lembrar, porque eu sempre lembro dessa cena com essa enfermeira, né? Quando eu fiz o teste, ela falando assim, você está obesa, mas não é uma sentença de morte para você. Você pode sair disso. Você é jovem, né? Com 34 anos, você é jovem. Sai, né? Você tem como sair dessa situação. E aí, fui para casa, passei super bem, não tive complicações do Covid, nada. Passei super bem. No entanto, que 10 dias depois, acabei de me recuperar no Covid, eu entrei por um programa online de emagrecimento. Apareceu lá na internet, né? Pesquisando nas redes sociais, apareceu esse programa na internet. Ou seja, você que teve a iniciativa de procurar, ou seja, está na sua cabeça que você podia conseguir. Sim. Aí eu vi que era uma forma diferente, era um evento gratuito que estava rolando na internet, dessa coach nutricionista, e eu me inscrevi para participar, achei aquilo o máximo, porque ali foi aonde realmente a coisa começou a transformar na minha vida. Porque até então, eu só estava acostumada com o tradicional. Você ir no nutricionista, pegar a folha da dieta, ir para casa, ficar sozinha e seja o que Deus quiser naquela hora na dieta. E ali não, ali eu estava com um grupo de mulheres que também estavam no mesmo objetivo. Ali se falava mais da mente do que propriamente dito que eu deveria ou não comer. Era um trabalho totalmente mais voltado para a mente do que para a parte alimentar. Porque, querendo ou não, gente, todo mundo que já emagreceu, já tentou, tá no sobrepeso, sabe o que precisa, o que deve comer para emagrecer. Não é verdade, Modesto? Ninguém precisa ir num médico para dizer que para emagrecer você tem que comer mais comida de verdade, né? Alimentação saudável, né? Legumes, verduras e frutas, praticar atividade física, isso é um fato, todo mundo sabe. Mas a pessoa precisa escutar de uma forma que vai entrar ali no ouvido dela e aquilo vai fazer sentido na vida dela, como fez para mim quando eu me inscrevi para participar desse programa. Rafael, está na hora do intervalo, né? Vamos para um rápido intervalo, na volta continuaremos essa conversa com a Sabrina, que ela está mostrando que é possível sim. Como ela disse, sair da obesidade e ter um corpo saudável, que está acontecendo com você hoje. Isso. 40 quilos não são 4 quilos, é muita coisa. Realmente você fez algo muito diferente. Sim. Né? A gente volta e já continua essa conversa, porque eu considero fundamental. Porque quem não tem na família um obeso, ou é um obeso, eu sei porque eu passei por essa situação. Tá? Então, todo mundo tem. Eu acredito que a importância desse programa é essa. É um programa de conscientização. Não é para assustar ninguém, para mostrar que é possível. Sim. É sim isso, tá bom? Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados.
bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando hoje com a Sabrina Schweller sobre como é possível, sim, vencer a obesidade. Você falou algo aí que você já explicou. O que assombra muita gente, há quanto tempo você conseguiu chegar no peso atual seu? Isso. Então, eu comecei o processo no dia... Eu tenho o dia até certinho, assim, dia 4 de janeiro de 2021 e consegui eliminar os 40 quilos até setembro de 2021. Então, no caso, foram 9 meses no processo para eliminar os 40 quilos. Então, você já está há mais de um ano no seu peso que você considera ideal. Sim, sim, sim. Tá. Aí que é a pergunta, né? O que é mais difícil, né? Aí que é o problema, né? Emagrecer, você conseguiu. Agora, ficar um ano no seu peso atual, o que você considera mais difícil para não ficar naquele engorda e emagrece? É chegar ao peso ou ficar como você está há um ano? Eu já estou no peso atual, já tem cerca de 2 anos e meio. Tá? Então, eu estou conseguindo. E você está conseguindo. Mas o que você... Eu sei das minhas coisas, eu quero ouvir de você. O que você considera que é muito mais difícil? Foi chegar aos seus... Você perdeu 40, você tinha 114, está com 70 e pouco agora. Isso, eu estava com praticamente 115, 114,700 e hoje eu fico ali, 74, 75. Então, agora, o que é mais difícil? Segurar a boca, fazer atividade física para não sair desse 74, 75? Então, o mais desafiador no processo inteiro, depois a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, é mudar a mente. Né? Esse é o maior desafio para todas as pessoas, é mudar a mente. Porque as pessoas ainda têm muito essa visão que emagrecer é fechar a boca e só se preocupar com a parte alimentar. E não, é mudar a mente. 80% do trabalho do emagrecimento está na mente, gente. Mudar o pensamento, isso é um fato, é o que funcionou para mim. O que você chama de mudar o pensamento? Mudar o pensamento é essa visão que emagrecer é só eliminar peso, número na balança. É entender que você, eu entendi que eu estava no sobrepeso e estava na obesidade, que isso no futuro ia me trazer problemas. E aí, o que eu decidi? Eu prefiro ter um desafio maior agora, emagrecer, ser uma pessoa, uma mulher saudável, para viver feliz no futuro, ou eu quero viver uma felicidade nesse momento, comendo da forma que eu estava comendo, fazendo nada do que eu estava, fazendo nada que eu digo assim, nenhuma atividade física, sendo sedentária, vivendo a vida que eu estava vivendo por, vamos dizer, pelo aquele tempo que, talvez ali ia me limitar fazendo coisas. E eu preferi escolher, foi uma escolha de sofrer esse desafio do emagrecimento, manter, que hoje para mim é uma felicidade enorme, e hoje colher, os benefícios dessa vida saudável. Aí vamos responder a pergunta do Modesto. O que é mais difícil? Emagrecer ou manter? Eu vejo hoje, vivendo as duas situações, eu acho que manter é mais desafiador. Por quê? Quando você muda a mente, depois eu quero falar mais sobre essa questão da mente, mas quando a gente está no processo de emagrecimento, você vê o corpo se transformar.
né? Você vê o número na balança, claro, porque isso também é legal, gente. Não tô falando que emagrecer não deve acompanhar a balança. Deve, mas ela não pode ser a prioridade do seu emagrecimento. A balança, ela não pode ser a protagonista do seu emagrecimento. Quem tem que ser a protagonista do seu emagrecimento é você, não a balança. Só porque ela não mostrou um número que hoje você achava que ela ia mostrar, tá tudo perdido? Não, porque é um processo, isso é uma vida. Você tem uma vida para emagrecer. Então, quando você está emagrecendo, você vê o corpo se transformar, você vê as roupas voltarem a servir, você vê as pessoas te elogiando. Então, é um conjunto ali de coisas que vão acontecendo e que vão te motivando a continuar nesse processo, que isso é maravilhoso. Esse é o combustível para a gente continuar nesse processo. O manter é diferente, porque você tem que continuar fazendo as mesmas coisas que você faz no emagrecimento, né? Porque também tem muito isso. Ah, eu quero eliminar 10 quilos, eu quero emagrecer 40 quilos como a Sabrina. Mas, gente, não é só eliminar. Você tem que chegar lá e quando chegar lá, você já tem que ter um plano de ação para manter esse resultado, né? Então, hoje eu faço as mesmas coisas que eu faço desde o dia 4 de janeiro de 2021. Ou seja, não pode... Tem que ser vigilante o tempo todo. Sim, vigilante o tempo todo. Mas a gente tem que ser o vigilante não com aquele pensamento que é sofrido. Ah, isso aqui é muito difícil. É essa forma de pensar, né? A gente não pode se colocar como coitadinho da situação, né? Tipo assim, ah, mas todo mundo tá comendo essas coisas e eu não posso. Ah, mas fica com aquela sensação de pena de si mesmo. Isso. Não pode, você tem que pegar, né? Tipo assim, primeiro que tem que ser uma decisão, né? Por exemplo, quando realmente eu decidi que era a hora, que a chave virou para mim, eu escolhi esse estilo de vida. E a gente também tem que ter muito esse pensamento, e isso que eu trabalho lá no projeto com as meninas, é o seguinte: você tem que buscar um estilo de vida saudável, buscar ser uma pessoa, uma mulher saudável. E o emagrecimento é a consequência disso. E as pessoas querem colocar o emagrecimento antes de uma vida saudável. Então, não dá para ser assim. Primeiro, você tem que ser saudável, conquistar uma vida saudável, e aí o emagrecimento é a consequência disso. Manter o peso é a consequência disso. Eu diria a você, a única restrição que eu fiz alimentar para valer foi retirar todo o açúcar da minha alimentação. Açúcar, digamos, não natural. Açúcar de frutas tá bom. Sim. Mas aquele açúcar refinado, qualquer tipo de açúcar, eu retirei. Tá? Foi a minha única restrição. E hoje não me faz falta, porque eu tomo tranquilamente café com leite sem açúcar. Eu sinto gosto. O açúcar acaba mascarando o gosto do cafezinho, né? Eu não sei você, mas a única restrição que eu fiz, eu continuo tomando minha cervejinha. Claro que não tomava a quantidade que eu tomava, comendo domingo mesmo foi um churrasco e por aí vai. Eu penso que a gente pode ter... me atraiu em conversar com você, foi isso. Que muita gente pensa, eu vou fazer para perder peso, eu vou ter que restringir tudo. Não é bem assim, né? Sim, sim. Né? Claro, no início, bem lá no início do processo, foi como o Modesto falou, eu cortei o açúcar da minha rotina alimentar, né? Então, realmente, também sou adepta ao café sem açúcar. Na rotina, o que é rotina? É aquilo que a gente faz todo dia, né? Eu tirei o açúcar e a farinha, né? Os pães, os biscoitos, os bolos. Ah, eu continuo comendo isso. Muito menor, mas continuo. Sim, não, eu já preferi, o que eu preferi? Fazer outras escolhas. Então eu comecei a ver versões de bolos, biscoitos, pães saudáveis, isso, com farinhas saudáveis. Então eu comecei a fazer minha própria alimentação. Então isso eu acho também legal, porque você dá o poder para a pessoa ali dela escolher o que ela vai comer, né? Então assim, eu tento trazer o mais natural e saudável possível, porque também o diferencial deste processo é o quê? Antes eu comia muito assim, pão integral, requeijão light, diet, eu trazia muito pra mim, né, na minha visão, Sabrina, é como se trocasse 6 por meia dúzia. É o que eu penso. E aqui não, aqui eu vou lá, preparo meu pãozinho ali na frigideira rápido, ou meu pãozinho no micro-ondas, com as farinhas saudáveis, sem ali aquela farinha branca que incha com glúten, e tiro o açúcar. Aí, né, tem essa questão. Ah, mas é muito restritivo. Não, eu vou para final de semana, eu vou para uma festa, eu vou me encontrar com os amigos, com a família. Eu como o bolo tradicional, o bolo de cenoura do marido, que é maravilhoso. Eu como o bolo da sogra. Eu vou na casa da minha mãe, eu como se tiver lá uma feijoada. Mas, gente, hoje, com a consciência de comer com menos volume no prato. Isso aí. E também a consciência é o seguinte, que isso é um estilo de vida. Porque a maioria
o maior problema das pessoas que estão no processo de emagrecimento é assim, elas são 8 ou 80, ou elas fazem nada, ou elas morre de fome. Não, ou querem fazer tudo muito certinho. E nós não somos robô, nós somos seres humanos. A gente não vai conseguir fazer 100%. Uma coisa que eu fiz, eu troquei o prato fundo pro prato raso. Então isso tirou um pouco. Sim. Agora, você falou naquele material que você me mandou, numa palavra chamada persistência. Até onde a persistência tem importância nesse processo? Até onde? Então a persistência é o seguinte... a gente, né, como a gente estava entrando nesse assunto de ser 8 ou 80, enquanto a gente está fazendo tudo certinho, enquanto você está vendo o resultado, seja na balança, na roupa, você faz. Mas quando você vê que levou 1, 2, 3 semanas, você está ali comendo aquela comida, fazendo atividade física, você não vê o número na balança baixar, você quer desistir. Então, ser persistente não é só quando o processo está favorável, que o número na balança está baixando, que a roupa está entrando, que a medida está diminuindo. Não, porque enquanto a chave não virar para você, que é um estilo de vida, o processo de emagrecimento não é você começar aqui com, 115 quilos, cheguei aqui aos 75, 74, ela não é uma linha tênue que vai descer. O processo, ela é igual uma montanha-russa, ela vai subir, vai ter dia na balança que você vai aumentar, principalmente para nós mulheres, no período menstrual, a gente tem retenção de líquido, vai aumentar, mas vai baixar depois. Se você comer no final de semana algo ali carregado em farinha e açúcar, vai subir. Então, gente, o emagrecimento não pode se basear só naquele peso na balança e também não pode se basear, né, numa derrapada, numa escorregada que você dá. Deu derrapada, para. Sim, eu era a prova viva disso, eu fazia tudo certinho. Aí eu ia para um evento social com a família, com os amigos, ficava ali com desejo, vontade de comer aquelas coisas, eu conseguia passar ali o primeiro final de semana bem, o segundo bem, no terceiro eu já não me controlava, comia ali alguma coisa fora, já desistia, já não queria mais saber, isso não é pra mim, e ficava. Tem outra palavra que você usou aqui, a importância de amar o processo, amar o processo e não o resultado, né? Isso, porque as pessoas têm muita visão. Eu, quando comecei esse processo, eu jamais achava que eu ia emagrecer 40 quilos. Isso que eu ia perguntar. Você, no início, você falou assim, vou perder... Não é perder, não, né? Vou eliminar. Eliminar. Não. Você chegou no momento a ter um objetivo? Sim. Eu quero eliminar 20 quilos, 10 quilos. Sim. Quando eu comecei o processo, eu fiz uma meta. E uma meta bem audaciosa. Em maio, dia 20 de maio de 2021, eu completava 15 anos de casada. Aí eu casei com 90 quilos no sobrepeso. Então eu falei, até 20 de maio eu vou fazer de tudo para emagrecer praticamente 25 quilos para chegar com 90 quilos. Se eu chegar a 20 de maio com 90 quilos, o peso que eu casei, eu já vou estar feliz, já estou realizada. E aí foi assim, eu consegui alcançar esse objetivo, me esforcei, realmente assim, eu coloquei a minha intenção, eu coloquei minha força, esse emagrecimento se tornou prioridade, né? Assim, foi algo realmente que eu busquei, na raça mesmo, tudo de forma muito natural, gente, comida de verdade. É o lema do meu projeto, descascar mais, desembrulhar menos, sem tomar remédio, sem nada, sem fazer coisas restritivas, não. Comendo saudável, praticando atividade física, que eu acho que a atividade física e alimentação saudável tem que estar atrelado ali no processo de emagrecimento. E cheguei nesse objetivo, dos menos 25. E dali de maio em diante, eu falei, poxa, agora eu vou continuar emagrecendo. Eu falei, eu vou botar essa meta de chegar aos 40, porque eu ia chegar nesse peso aí dos 75, 74, coisa que algo que eu nunca tive esse peso na vida. Tipo assim, eu passei por ele em algum momento lá na minha adolescência, mas eu nunca tive esse peso de 70, o peso que eu tô hoje, né? Eu nunca tive esse corpo que eu tenho hoje. Então, assim, aí eu cheguei em setembro. Poderia emagrecer mais? Poderia, mas assim, não é um número na balança, né? A gente coloca assim, Você tá bem hoje com você? Sim, eu tô ótima comigo, porque eu vejo... Que eu considero o mais importante, né? Sim, porque eu vejo que o emagrecimento, para mim, foi uma libertação da compulsão alimentar, né? Uma libertação da compulsão alimentar. E hoje ter esse condicionamento físico que eu tenho... Gente, hoje eu começar a me comparar com a Sabrina dali do passado, num passado que não é muito distante, eu vejo como eu era limitada, como eu era presa no sobrepeso. Hoje eu faço coisas que eu jamais pensava fazer
quando eu tinha 115 quilos. Você falou também em 4 pilares de motivação, né? Que isso tudo tem que ter motivação. Sim, Se sim. você não tiver, não vai a lugar nenhum. Você falou uma alimentação sem dieta, planejamento e organização, escolhas inteligentes e autoestima. Explica mais ou menos qual é a importância desse chamado pilares da motivação para que a pessoa consiga fazer o que a Sabrina fez. Sim. Então, motivação ali é o nome, né, que levou o meu projeto Motivação. O que é motivação? É o motivo que leva à ação. Qual é a ação? Né? A ação são as coisas que eu devo fazer para alcançar o emagrecimento. E o motivo pelo qual eu estou fazendo tudo isso. Então, é uma descoberta, né? As meninas que vivem hoje lá no Motivação descobriram os seus motivos. Eu tenho o meu motivo hoje pelo qual eu fiz tudo isso, pelo qual toda essa transformação aconteceu. E eu criei esses 4 pilares, que foi o que realmente transformou minha vida. Alimentação sem dieta, né? Eu que monto o meu cardápio, eu que organizo a minha alimentação, né? Falando sobre planejamento e organização. Então, assim, eu escolho os alimentos que eu vou comer, eu faço as minhas escolhas de pensamento. Eu posso me vitimizar por estar num processo de emagrecimento, ou eu posso me elevar, como eu consigo, porque eu não sou a primeira nem a única pessoa que emagreceu, né? Modesto emagreceu 30 quilos, né, Modesto? Eu não fui a única pessoa... Eu também parei em 30 quilos porque eu achei que estava bom. Então... Estou me sentindo bem? Isso. Eu não fui a primeira nem a única pessoa que emagreceu esse peso todo. Eu conheço pessoas que emagreceram até mais do que eu. Então, assim, só que eu escolhi, né? É uma escolha. Então, assim, eu não vou ficar me vitimizando. O pensamento positivo, a atitude que nós temos todos os dias ao acordar, né, é o que vai determinar o nosso dia, a nossa semana. Ah, mas então você está feliz, você está com essa energia, você está 100% todo dia? Não. Mas todo dia eu vamos dizer, eu tenho o poder das minhas escolhas, né? De comer saudável, de praticar minha atividade física, de me organizar, de me planejar, porque o planejamento, o planejamento e a organização também são fundamentais no processo. Eu falo com as meninas lá, que soldado vai para uma batalha desarmado, não é verdade? Então, assim, poxa, você quer emagrecer, você quer ser saudável, mas você não se organiza para comprar suas coisinhas para preparar, você não prepara sua alimentação, você não se organiza, tira um tempinho para praticar atividade física. Então, tem que ter, é um contexto. Emagrecer é um conjunto de ações que tem que ser ali bem organizadas até tudo isso virar um hábito. Depois que virar um hábito... quando a gente fala atividade física, não é virar um atleta olímpico, não. Não. No entanto, assim, nesse processo meu de emagrecimento, eu não fui para academia, né? Respeito quem gosta, eu não sou de academia, não curto academia, puxar ferro ali não é comigo. Eu gosto, assim, o que eu me encontrei, que também eu nem tinha... a minha vida, gente, era muito fechada para essa questão de ser saudável, de emagrecimento. Eu comecei a treinar em casa, em treinos online, depois eu paguei para fazer esses treinos, né, com acompanhamento online em casa. Então, eu treino na varanda da minha casa, né? Hoje eu comecei a correr, então, assim, incentivada também por um grupo aqui da nossa cidade, as Divas da Serra, né? O pessoal, poxa, pesquisa, elas incentivam a prática da atividade física, qualquer que seja, mas ali elas chamam muita atenção para a corrida, que você não gasta nada, é só botar um tênis no pé e correr, caminhar. Então, assim, eu comecei, né, hoje eu trouxe essa questão da corrida para mim, para minha vida, porque como eu estou mantendo o resultado, eu quis me desafiar. Então, eu coloquei agora como objetivo correr. Então, estou começando na corrida. Então, assim, a gente tem que abrir a mente e entender que o processo de emagrecimento é muito além de só se preocupar com o que pode ou não pode comer. Porque quando as pessoas querem emagrecer, todo mundo deseja ter um corpo mais, né, emagrecido. Mas muitas pessoas têm o pensamento, elas querem ser emagrecidas, mas elas não querem emagrecer, aprender a emagrecer. Então, eu aprendi a emagrecer e hoje eu transmito essa mensagem, hoje eu ajudo, hoje eu oriento outras pessoas a emagrecer da mesma forma que eu emagreci. Aí você não falou das escolhas inteligentes da autoestima.
autoestima. Ah, sim. Então, as escolhas inteligentes têm muito a ver com essa questão da alimentação e do pensamento. Por que alimentação? Né? Hoje, eu estava falando essa questão de trocar o 6 por meia dúzia. Eu escolho a minha alimentação. Então, assim, eu escolho ali o que é mais saudável e preparo para mim. E a questão das escolhas, do hábito e da mudança do pensamento. Então, dentro desse pilar do motivação, a gente trabalha muito essa questão realmente do que você quer ser como pessoa no seu processo de emagrecimento. Você quer ser a vítima, se colocar ali como vítima, achar que o mundo tem que parar. Isso, porque eu tinha essa visão, gente. O que eu faço hoje com as meninas é coisas que eu pensava, coisas que eu vivia. Então, eu me colocava como vítima do processo. Por exemplo, assim, quando eu ia para algum lugar, eu achava que as pessoas não podiam comer as coisas que elas gostavam, porque eu estava de dieta. Então, eu também não gosto de falar essa palavra, dieta. Então, assim, não, poxa, o mundo não vai parar para eu emagrecer. Aquela lanchonete no qual eu passava ali várias vezes na frente dela e comia, ela não vai fechar para eu emagrecer, né? Vamos dizer, você que está assistindo a gente, a sua mãe não vai parar de fazer o bolo que você gosta porque você está emagrecendo, né? O seu marido não vai parar de comer o hambúrguer, a pizza que ele gosta para você emagrecer, né? Enfim, as pessoas não vão parar. Claro, quando você tem ajuda e apoio da família, eu tive muito apoio do meu marido, né, dos meus amigos, da minha família, mas quando a gente entende que o processo pra gente emagrecer depende só da gente, não depende dos outros. E você né? tem que estar com a autoestima lá pra cima, né? Isso, então é essa autoestima que a gente trabalha. Então, assim, às vezes a pessoa, né? A autoestima que eu falo lá, que a gente trabalha no motivação, não é uma autoestima de um corpo magro, daquele corpo ir pra praia sem canga. Gente, aqui eu sou uma mulher real. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou mãe de 3 filhos. Eu faço tudo na minha casa, tenho meu trabalho, tenho motivação, né, que hoje é meu trabalho. Então, assim, eu sou uma mulher comum como você que está aqui assistindo. Eu não tenho tempo para ficar 2, 3 horas na academia. Eu não tenho como ficar só preparando, né, somente preparando as coisas que eu vou comer, não. Você leva uma vida normal. Normal, como qualquer pessoa. Mas com esses cuidados aí. Sim, Nem sim. diria cuidado. Depois que um tempo passa a ser uma coisa natural. Sim. Você nem observa. Sim. Eu não me preocupo, eu já me acostumei Sim. do jeito de comer, eu acho que por aí, né? Sim, hoje o que eu faço já é a minha rotina. Hoje não é mais uma coisa assim que alguém precisa me lembrar, né? Que, tá anotado lá. Não, já é algo automático. Mas no início do processo, eram coisas que eu tinha que ser lembrada, né? Por isso que também você ter esse apoio em casa é legal, mas tem... A gente já está chegando em 10 minutos, quer Sim. dizer, então é importante que você fale que você colocou uma questão importante. A importância de não estar sozinho no processo, né? Isso, então, isso aí. Porque quando a gente tem o apoio da família, é muito legal, é muito bom. Mas como eu falei, as pessoas não vão parar só porque você deseja emagrecer. Mas não estar sozinho nessa jornada, para mim, fez toda a diferença. Por quê? Nessa vida que eu levava, eu achava que a qualquer momento que eu quisesse emagrecer, eu emagrecia, porque eu já sabia emagrecer, eu já tinha feito várias folhas de dieta com a nutricionista, era só a hora que eu quisesse eu emagrecia. E isso foi anos e anos e anos e anos da minha vida e eu nunca tomei essa coragem de emagrecer. Quando eu tive o apoio de pessoas comigo, é diferente. Porque aí você tá junto, mesmo de forma virtual, né? Porque o programa que eu fiz foi online e ver outras mulheres de outros estados, né? Junto comigo ali naquele grupo, emagrecendo, fazendo, comendo, a mesma coisa que eu tava fazendo, aquilo foi extraordinário, né? E hoje é o que eu faço, né? Inspirada nesse projeto que eu fiz, né? Eu tenho o Motivação, o Projeto da Vida Mais Saudável, que se tornou uma mentoria de emagrecimento, no qual eu ajudo as mulheres a conquistarem os mesmos benefícios que eu, né? E eu acho que, assim, o maior benefício de todos é o prazer, né? Pela vida saudável, pela alimentação saudável, pela prática da atividade física, e o emagrecimento é a consequência disso. Então, assim, ficar sozinho nessa jornada é muito ruim, porque você, a qualquer momento, pode se sabotar,
Até em grupo você se sabota, mas estando em grupo, o desafio é muito mais difícil, pode ter certeza disso. Mas estar no grupo, ter um método, ter um apoio, né? Ter um começo, porque foi o que o Modesto falou. Por exemplo, hoje, ninguém precisa dizer pra você que você precisa escovar o dente e tomar banho todo dia. Mas talvez alguém te lembrando ali todo dia que você tem que comer saudável, que você pratica atividade física, você cumprindo desafios, fazendo pequenas ações diárias e semanais, até tudo isso virar uma rotina na sua vida, talvez você precise ser lembrado. Então, esse estar em grupo, não estar sozinho, faz toda a diferença para quem quer emagrecer, que não conseguiu emagrecer sozinho, pegando uma folha de dieta e levando. Como eu falei lá no início do programa, tem muita gente que consegue ir lá, né, tá no sobrepeso, vai lá, pega a folha de dieta, consegue fazer sozinho, parabéns para a pessoa. Mas quantas pessoas que emagrecem, engordam, estão sem motivação, estão sem incentivo, e um trabalho desse em grupo, ter ali uma pessoa para te guiar, para te orientar, faz toda a diferença no processo. Eu diria o prazer que a gente tem depois que perde o peso. Eu, por exemplo, hoje de manhã, eu caminhei, eu moro ali no PLC, não sei se você conhece, eu fui até o hospital oncológico em construção, em 1 hora eu voltei. Quando eu chego, dá um prazer. Eu, quando estava no sobrepeso, eu não conseguia andar 1 quilômetro. Hoje eu ando 5 tranquilamente. Aí você se sente bem. Sim. Você fala assim, valeu a pena, né? Sim, sim. É o caso de você correndo. Sim, sim. Então, assim, toda vez que, né, que você, assim, eu acho que você tem que pensar no processo de emagrecimento. Você não tem que, eu não parei para pensar quando eu comecei com menos 40 quilos. Por isso que a gente tem que amar o processo, não o resultado. Porque a gente fica só lá desejando... Se você pensa em perder 40 quilos, talvez você não tivesse conseguido. Sim, sim. Porque eu comecei o processo com a expectativa zero. Eu zerei minha expectativa dessa vez. Deixei a coisa fluir. Eu internalizei para mim, dessa vez, que eu queria me tornar uma pessoa mais saudável. Ponto. Eu acho que é o ponto. E o emagrecimento foi a consequência disso. Tudo isso foi a consequência, né? Emagrecer, porque você imagina hoje uma pessoa que viveu no sobrepeso a vida inteira, esteve obesa por 14 anos e hoje trabalhar com emagrecimento. Não é algo fantástico? Nós estamos nos últimos 5 minutos. Agora vamos falar desse trabalho que você está fazendo aí, rapidamente, né? Sim. Nos 5 minutos. Fala nisso, eu tenho que fazer uma rápida observação aqui. Você esteve na Câmara Municipal... Sim. No dia 11, né? Isso, no dia da prevenção. Eu lamento 2 coisas, né? Deixaram ela falar apenas 6 minutos. Vem cá, vereadores que estavam na sessão. Primeiro, a falha, né? Não passou na TV Câmara. Segundo, deixaram ela falar apenas 6 minutos, quando vocês ficam, às vezes, 2 horas falando abobrinha aí. Eu achei lamentável, com um assunto tão importante, ficou aquela campainha irritante, mal educada no teu ouvido. Eu não sei quem foi que teve aquela ideia, mas eu achei irritante. Fiquei aborrecido. E vou falar, eu não sei quem foi o vereador que fez, mas eu lamento quem fez um assunto tão importante, perturbando, não deixou você explicar nada. Mas fala aí, você tem agora mesmo, eu gastei 1 minuto seu. Fala como é que você está ajudando essas pessoas, como elas podem procurar. Isso, então, como a gente falou, né, você tem aqui várias vezes, o Motivação, o Projeto da Vida Mais Saudável. É uma mentoria de emagrecimento voltado para o público feminino, né? Eu tenho 2 trabalhos, que é essa mentoria e tenho Motivação Desafio, que é uma versão mais curta da mentoria. Por quê? A mentoria ela tem duração de 12 semanas, 3 meses. Né? A gente tem uma parceira nutricionista também, porque emagrecer a gente sabe, fazer déficit calórico, mas atrelado com esse trabalho todo de mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de hábito. Então a gente tem encontros semanais, tudo online, né? Então, da onde você estiver me assistindo, qualquer lugar do país, eu já tive até participantes do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, brasileiras, mas nesses países já participaram do Motivação. Então, assim, a gente tem encontros semanais ao vivo, no Instagram, fechado do Motivação. Nós temos um grupo no WhatsApp. Então, assim, é uma interação muito bacana. Tem toda semana todos esses conteúdos, vários temas que a gente trabalha durante a semana, né, durante cada semana do projeto. Então, ele tem duração. É um método, tem começo, meio e fim. Ali eu deixo você pronta para você realmente aprender a emagrecer de verdade. Tudo que eu conquistei, tudo que deu certo, tudo até que não deu certo, é tudo falado lá nessa mentoria. E o Motivação Desafio é uma versão mais curta da mentoria, tem duração de 4 semanas. Eu vou estar agora, no dia 7 de novembro, eu vou estar iniciando mais um Motivação Desafio
Desafio, meu último trabalho de 2022, né? Porque muita gente nesse tempo muita gente nova vai chegando no perfil, né? No Instagram, até também posso falar meu Instagram? Pode. É @Sabrina Schweller Mentora, né? Lá tem os conteúdos que eu coloco diário, eu falo muito no story, então eu converso, então a gente troca ideias. Então lá você consegue me encontrar. Também tem meu WhatsApp, pode deixar? Pode. Meu WhatsApp é 22 99851 3283. Vou ter o maior prazer em atender você. Eu vou te dizer mais, caso te interesse, como eu entendo que hoje é um programa de utilidade pública, se você quiser, depois você me manda pelo seu WhatsApp o endereço que vocês querem e eu vou divulgar aqui como eu costumo fazer. Sim. Se eu te interessar, Sim. porque eu entendo que eu fazendo isso, eu estou estimulando pessoas a terem uma vida melhor. Se você quiser, eu vou colocar no rodapé ao longo do programa. Sim. Sabrina Schweller, quer saber alguma coisa que Sim. vocês quiserem, eu falo, tá bom? Show de bola. E é isso, essa forma você tem de me encontrar, de participar do meu trabalho, né? A gente está sempre incentivando, eu sou de Lumiar, né, no distrito aqui de Nova Friburgo, então lá a gente também incentiva, a gente faz caminhada, né? A gente vai começar agora um projeto novo, uma vez por mês a gente vai fazer um treinão lá com um professor de educação física que nós temos lá no bairro. Então assim, e esse aulão, né, vai ser aberto para todo mundo, para homem, para mulher. O meu trabalho é mais voltado para o público feminino, realmente. Gente, vale muito a pena. Se você aí já tentou diversas vezes emagrecer, precisa de uma força, de uma motivação, assim, de incentivo, vale muito a pena, né? Tem transformado muitas vidas. As pessoas que participam realmente, assim, estão encantadas com a forma como que eu falo do emagrecimento. Bem, televisão tem hora para parar, né? Sim. E aqui só não tem a campainha, né? Rafael, agradeço aí seu carinho, né? Você está compensando as férias do Marconinho, tá? Obrigado pela sua generosidade, você é gente boa. Você tem um minuto para conversar com o nosso telespectador, se despedindo. E desde já, deixa claro, caso te interesse, eu vou continuar divulgando o seu trabalho aqui, seus endereços para as pessoas te procurarem. Sim, eu agradeço. Porque eu considero muito importante esse assunto. Sim. Quem viveu sabe. Sim. Não, eu agradeço, com certeza. Vou deixar aqui todas as informações necessárias para o Modesto. Gente, de coração, eu tenho a minha frase, assim, que é minha frase que eu levo para a vida. O que não me desafia, não me transforma. Isso que eu vivi foi um grande desafio. Emagrecer não é fácil. Eu sei o quanto é desafiador. Eu vivi na pele, né, o que é estar no sobrepeso, o que é estar na obesidade. Hoje eu vivo, né, uma vida saudável, longe de ter um corpo de parâmetros de medida, de comparação com ninguém. Mas hoje, meu condicionamento físico, a minha felicidade, né, acho que até a forma de eu transmitir o entoar da minha voz, né, já passa confiança, passa alegria, passa superação, passa motivação, porque realmente assim é o que transformou minha vida. E hoje poder, junto com essas mulheres que participam do meu trabalho, que são mulheres comuns, de vida real, como eu, ver essas mulheres emagrecendo 15, 20 quilos, 10 quilos, né, junto ali, vendo elas, poxa, voltei a entrar nas minhas roupas, né, tô sendo elogiada pelas pessoas, pela minha força de vontade, pelo meu esforço. Gente, não tem preço que pague isso. Isso é fantástico. Então, assim, é abrir o coração e a mente para o processo. Isso é o segredo de tudo. Bem, Sabrina, eu te agradeço por você ter permitido que o Pensando entrasse nessa área de saúde, que isso é saúde. Como eu disse, eu não tinha esse hábito, porque nós tínhamos muito mais saúde, fazer isso com muita propriedade, mas você me permitiu. Tenho certeza que foi um programa bem elucidativo. Não é fácil, eu sei que eu passei por essa situação, não é fácil, dizer que é fácil, né? Sim. Não é, mas eu vou deixar uma palavra que você já disse, mas ela, para mim, define muito isso. Quem disse essa frase foi Alexandre o Grande, que foi Alexandre da Macedônia, um grande conquistador e comandante militar que viveu lá no século IV a.C., ou seja, essa frase ele disse há 2.400 anos. Ele disse o seguinte: nada é impossível para aquele que persiste. Nada é impossível para aquele que persiste. Da mesma forma que você persistiu, eu persisti, você pode lutar e persistir. Sim. Tá? Eu acho que persistência é uma palavra-chave nessa história, tá bom? Que vocês tenham aproveitado bem o programa, reflitam. Se você tem alguém na sua família que tem problema de obesidade, sugira que ele assista esse programa, mesmo que depois no YouTube. E se você ou foi obeso, como eu já fui e a Sabrina já foi, é uma boa oportunidade de refletir e pensar que possível é. Não é fácil, mas é possível. Uma boa noite, um beijo no coração de vocês.